Olá, eu sou Borges Júnior. No programa de hoje vamos falar sobre o uso da inteligência artificial na conservação do peixe robalo, pesquisa que tem apoio da FAPEMA. A iniciativa busca agilizar a iniciativa da produtividade do peixe robalo. Aqui com a gente a doutoranda do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da UFMA, Yanileide Kathleen Fernandes Cruz. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite participar. Começo pedindo para você falar sobre as redes neurais, estudos ligados a essas redes. O que seriam essas redes neurais? As redes neurais são técnicas utilizadas para extrair características automaticamente e elas são usadas para detectar, segmentar ou classificar objetos que você tem interesse. No meu caso, eu utilizei os peixes. Certo, no caso, os peixes robalos, né? Como é que, diretamente, de forma específica, nesses peixes, como é que funciona? Certo, eu utilizo o órgão reprodutivo do animal, que é o ovócito, a gônada, na verdade, e aí eu extraio os ovócitos, e esses ovócitos eles são utilizados para dar entrada numa técnica chamada IOLO, que é uma técnica de redes neurais convolucionais, e posteriormente ele vai identificar as fases de desenvolvimento desse peixe, né? Identificar qual é o período de reprodução dele. E quando se fala na questão da conservação desses animais, dessas espécies, como é que seria? Quando a gente identifica quais são os estágios de maturação, você vai identificar quais são os ciclos de vida de reprodução daquele animal. Então, se você está pegando o peixe em que ele está em reprodução, não seria favorável para aquele ambiente, porque ele está se reproduzindo no momento. Então, você evita certos problemas ambientais e que esse peixe ele não seja extinto naquele ambiente. Você falou aí sobre problemas ambientais, questões que lembram impactos no meio ambiente. Como é que seria a importância dessas redes, levando em consideração esses peixes dentro dessa problemática maior que são os impactos? Bom, a gente tem os ciclos de reprodução do animal, né? E nesses ciclos não se pode fazer a pesca. Então, esses períodos eles são identificados, quais são os períodos que existem a reprodução do animal. A gente pega as amostras desse peixe, faz a identificação dos estágios de maturação em que ele está, e se ele estiver, por exemplo, em desova, que é onde ele vai se reproduzir, não se pode retirar esse peixe do ambiente onde ele vive, porque ele está se reproduzindo naquele momento. Agora, falando da inteligência artificial e esse processo de construção, como é que foi arquitetada essa parte? Bom, a gente utiliza um dataset, que é onde é colhida amostras do animal, através de imagens histológicas. Essas amostras elas são fotografadas e colocadas em uma base de dados concentrada. O especialista ele precisa identificar quais são os estágios de maturação para que o computador ou o algoritmo possa identificar automaticamente esses estágios. E aí a gente usa essas técnicas vão automaticamente, sem o auxílio desse especialista, identificar qual é o estágio de maturação. No atual momento em que está a pesquisa, quais seriam os resultados, para assim dizer, os resultados parciais, já é possível falar nesse sentido? A gente, no momento, a gente aplica técnicas com que tende a melhorar ainda mais o índice de precisão da identificação desses ovócitos. E no final, a gente pretende também criar uma ferramenta, né, uma ferramenta automática para que esses especialistas utilizem de forma prática. Porque, na verdade, o que ocorre hoje é a análise visual, é onde você identifica ovócito por meio de um microscópio, né? E o que a gente quer é automatizar esse processo para o especialista, para que ele consiga fazer isso automaticamente. Muito bem, estamos conversando no programa de hoje com a doutoranda do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da UFMA, Universidade Federal do Maranhão, Yanileide Kathleen Fernandes Cruz. Ela fala sobre o uso da inteligência artificial aplicada aí na conservação do peixe robalo. Agora, em relação a ferramentas que esse software ele dispõe para análise da fecundidade dos robalos, quais seriam? No caso, a gente está desenvolvendo, ainda no processo de desenvolvimento dessa ferramenta, né? Estamos em constante também utilização de imagens histológicas. A gente utiliza imagens, por exemplo, por enquanto, somente do robalo, mas a gente quer expandir essa ferramenta para que outros pesquisadores de outros peixes também possam utilizar na análise de reprodução. Quando você fala em imagens histológicas, que imagens seriam essas, traduzindo para quem nos ouve neste momento possa entender melhor? Certo. O biólogo, ele utiliza equipamentos, que é um microscópio, só que antes disso ele precisa recolher amostras biológicas, que são do órgão do peixe.
ou seja, a gônada. Então, ele pega essa gônada, gera uma imagem, né, microscópica, e aí ele precisa dessa imagem para que ele consiga fazer a análise visual. E aí a gente faz esse processo automático. A gente pega essa imagem e faz a detecção utilizando essa imagem histológica. Então seria isso. Imagem de tecido do animal. Agora, essa iniciativa, ela nasce a partir de uma vivência sua com a pesquisadora, a Isa Rosete Mendes. O que despertou em você, despertou o seu interesse para desenvolver tal ferramenta? Bom, a Isa, ela trabalhava com o peixe robalo, né, era a pesquisa dela inicial, só que ela, nesse processo da pesquisa, ela queria trabalhar com a reprodução do animal. Só que ela não tinha nenhum meio computacional para fazer essa análise. Então, nós conversamos, ela me explicou como é que funcionava o processo de reprodução, toda a parte do domínio dela que ela entendia, para que eu conseguisse tentar resolver o problema dela. Então, quando ela me mostrou as imagens histológicas, que é a parte visual que ela fazia, a parte do microscópio que ela analisava, e aí eu decidi, olha, dá para fazer isso daqui, a gente consegue fazer a automatização, mas eu preciso que você me mostre do processo e a gente consiga fazer a questão da rotulagem da base, a caracterização das fases dos ovócitos, para a gente poder ter uma ferramenta no final. E foi esse processo que aconteceu. Exatamente. Agora, essa ferramenta, ela só pode ser usada em robalos ou pode ser usada para outras espécies? Atualmente, nós estamos trabalhando só com robalo. Essa pesquisa, ela é inédita, justamente porque essa espécie ela é a única que está sendo pesquisada no mundo até o momento. Mas existem outros peixes que estão sendo pesquisados, mas não na parte de detecção do ciclo reprodutivo. Então, é de interesse que outros animais, outras espécies de peixe também possam ser utilizados pela ferramenta, mas é que precisa-se de amostras, né? Eu preciso de um conjunto de amostras para que eu consiga fazer essa detecção do ciclo reprodutivo do animal. As pesquisas, normalmente, isso é fato, elas implicam também desafios. Dentro desses seus estudos, disso que tu te propões a estudar, quais tu pontuarias nesse sentido? O desafio maior é conseguir as amostras, né? Porque a questão da computação é encontrar algum problema e ter os dados para poder conseguir fazer a detecção e a classificação. Então, o primeiro desafio foi esse, eu encontrar alguém que possuía essas amostras biológicas e que essa pessoa tinha disponibilidade para fazer a análise para mim, né? Ela precisa rotular, ela precisa mostrar o que é cada classe, o que é cada fase do animal, para que eu consiga fazer a aplicação da técnica. Então, meu principal desafio é esse. E dentro desse universo, qual seria a relevância desse estudo? Bom, a gente tem a questão de encontrar o ciclo reprodutivo do animal, de fazer a questão do mapeamento ambiental, de encontrar o ciclo de vida daquele animal. E uma das características muito importantes é que esse animal, ele é macho, ele nasce macho, só que quando o período dele, que ele cresce e se reproduz, ele vira fêmea e por aí ele morre. Ele não vira outro sexo, é como se fosse hermafrodita, só que se chama hermafrodita protrândrico, né? Então, essa característica é uma das características que a gente também pretende analisar, né? Qual é o período em que ele acontece essa mudança de sexo, né? Para que esse animal seja estudado de forma mais abrangente. Então, esse é um dos desafios também que eu gostaria de trabalhar nisso. Pode-se falar que esse estudo também ele implica na perpetuação da espécie? Exatamente. Perpetuação da espécie, a análise do ciclo de reprodutivo, a questão da conscientização ambiental, então a gente precisa de resolver todos esses problemas. Estudo relevante e pertinente com o apoio da FAPEMA, né? Exato. A importância da FAPEMA. A FAPEMA, ela contribui em relação à questão da divulgação científica, a gente precisa de apoio de projetos, né? Então, a Isa também conseguiu, com o apoio da FAPEMA, a questão de conseguir as amostras, né? Para que eu conseguisse também fazer as minhas imagens histológicas. Recebemos a Iana Leide Ketley Fernandes Cruz, pesquisadora da Universidade Federal do Maranhão, do Departamento de Engenharia Elétrica. Ela é doutoranda, pesquisa aí a inteligência artificial associada à conservação do peixe robalo. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigada a vocês pelo convite. Muito bom falar da minha pesquisa. Até o próximo programa.